Olá, eu sou a doutora Estela e hoje estou aqui para lhe dar uma dica muito legal. A minha dica é: por que será que a criança precisa que eu que sou mãe, eu que sou pai, leia 500 milhões de vezes o mesmo livrinho? Ou que eu repita sempre aquela mesma história? Por quê? Então aqui vem a minha dica, né? A criança precisa adquirir uma nova habilidade. E todos nós, quando estamos aprendendo, num processo de aprendizagem, quando nós estamos adquirindo uma nova habilidade, nós precisamos repetir várias e várias e várias vezes aquela mesma coisa. Então, muitas vezes o pai, muitas vezes a mãe, fica chateado, não gosta muito, não tem muita paciência para repetir sempre aquela mesma coisa, aquela mesma história, já enjoou daquela história, a criança quer que a mãe repita, quer que a mãe repita, que repita a mesma história sempre, aquela mesma história sempre. Mas a criança realmente tem a necessidade de ouvir várias vezes aquilo, e ela pede porque ela sente essa necessidade. Então, a minha dica é: não te preocupa, repete tantas vezes quantas forem necessárias. Até porque você também, quando for aprender uma nova habilidade, por exemplo, conduzir o seu carro, ou a fazer alguma atividade manual, ou até mesmo fazer algum tipo de alimento específico, por exemplo, um bolo, ou a fazer pão, ou a fazer o arroz, enfim, fazer qualquer atividade que você for fazer, for aprender uma nova habilidade, vai implicar a necessidade de você repetir. Então a criança, ela precisa muito repetir as coisas. Por exemplo, ela precisa repetir várias vezes a mesma história, ela precisa repetir várias vezes o mesmo caminho, ela precisa repetir várias e várias e várias vezes várias coisas, porque ela está aprendendo, até que ela não constrói dentro dela essa nova aprendizagem, ela não para de querer repetir. E para isso, e para ela, isso não é uma coisa cansativa. Para ela, isso é o prazer, é um prazer. E também é o caminho natural para ela aprender. Então, não é uma coisa ruim, ela não percebe como uma coisa ruim. Para ela, é uma coisa necessária, é uma coisa boa. Inclusive, muitas vezes ela se diverte muito com isso. Uma vez, vou contar uma história para vocês. Uma vez eu recebi um casal de amigos que tinha um filho e, e esse menino viu na nossa casa uma pilha de tijolos. E ele, enquanto nós estávamos conversando, era verão, nós sentamos com as cadeiras fora no jardim, né? Estávamos conversando e tal. E esse menino transportou a pilha de tijolo de um lado para o outro, pelo menos umas 6, 7 vezes. Enquanto nós estávamos conversando e os pais estavam ali passeando lá na minha casa, ele estava fazendo esse deslocamento, tirava os tijolos daqui e colocava para cá. E sempre refazia a mesma pilha. Tinha, não sei, deveria ter uns 30 tijolos. E ele tirava os 30 tijolos e colocava no outro lugar. E assim ele fazia, várias vezes. E eu ficava observando ele. E de fato, ele fazia isso porque ele queria aprender a como empilhar aqueles tijolos. Aí, então, não era uma tarefa pesada para ele, não era uma tarefa estressante, não era algo punitivo para ele. Para ele era uma coisa muito interessante. Então, quando uma criança pede para você repetir a mesma história, pede para você fazer as mesmas coisas, não deixa de fazer, faz para ela, porque se ela te pede, significa que ela tem a necessidade de aprender, de construir aquele trajeto, aquele percurso de aprendizagem dentro dela. Se você gostou,
desta minha dica? Curte, comenta aí para mim e compartilha esse conhecimento. Um grande abraço e eu espero te encontrar aqui amanhã neste mesmo canal.